Olá, aluno, olá, aluna. Estamos de volta, graças a Deus, aqui para mais uma aula nossa agora de Educação Física. Desde já, sejam bem-vindos à nossa aula dessa semana. Iremos começar hoje um assunto novo, né? Estamos aqui para a gente conversar juntos sobre isso, para a gente aprender juntos, para a gente debater um pouco sobre as lutas, certo? A gente saiu agora do ambiente da ginástica, né? Já viemos aí, né, alguns dias falando um pouco sobre a ginástica e hoje nós estaremos aqui agora conversando um pouquinho sobre as lutas, né? As lutas que é um esporte também, um esporte de contato físico, né? Algumas modalidades, né? Alguns tipos de lutas existe realmente o contato físico direto, outras, né? Não existe tanto aquele contato físico de topar no atleta, de realizar golpes. A gente vai estar vendo aqui algumas dessas técnicas que são utilizadas dentro das lutas e conhecer também alguns exemplos de lutas. Lutas essas que algumas são de origem brasileira, né? Lutas aqui do nosso país. Vocês conhecem algum tipo de luta que é aqui do nosso país, galera? E aí, aluno, você que está em casa, conhece algum tipo de luta brasileira? Nós aqui praticamos vários tipos de lutas. Mas será que todas essas lutas foram criadas aqui no nosso país? Não, né? A maioria das lutas foram criadas em outros países, principalmente da China e do Japão. Nós aqui, no Brasil, né, temos também algumas lutas que foram criadas, né, descendentes de brasileiros. E iremos conhecer também um pouquinho delas, né? Quais são essas lutas na nossa aula de hoje. E as técnicas, né? Uma das principais técnicas que são utilizadas nessas lutas. Técnicas essas que servem tanto para defesa como para o ataque, né? E chegar a vencer uma competição. Tá? Então vamos lá. As lutas, né? Eu mostro essa imagem para vocês porque eu gosto muito, porque ela é muito diversificada. Nessa imagem aí mostra vários tipos de movimentos. Movimentos esses que são praticados dentro das lutas. Nas lutas nós temos movimentos de perna, nas lutas nós temos movimentos de braços, movimentos de cabeça, ou seja, dentro das lutas nós temos todos os movimentos do corpo, certo? Porém que existem lutas que só exigem movimentos de perna, ou seja, né, movimentos de chute. Já outros estilos de lutas existem somente os movimentos de socos, tá? E já outros estilos de lutas exigem, né? E existe também movimentos tanto de soco como de chute, né? O corpo todo. Porém, nessas lutas, eles são praticados em locais adequados, né? Com treinadores, pessoas que fazem a mesma prática, porque senão isso é antiético, não pode, tá? Se eu pratico luta, eu não posso sair aí na rua lutando, batendo em todo mundo, não. As lutas, elas são feitas somente nos locais adequados, em competições, com juízes ali presentes, com equipamentos de segurança adequados. Correto? Isso é nítido, isso é regra. Tá? Isso aí é notório, né? A gente observa que tem que ser assim. É tanto que existem lutas também que são manipulados objetos. Olha aqui, esses que eu estou circulando. Um desses exemplos é o esgrima. Então, eu não vou sair com uma espada de esgrima aí, né, para todo lugar. Só é utilizada no momento da luta, com equipamentos adequados, para que não haja ferimento, né, nem agressões com
o oponente. É tanto que existe a saudação, né, que é um momento de respeito com o seu adversário. Porque o seu adversário é ali um momento de luta, é esporte, é respeito. Um momento de luta, né, como esporte, ele não é um desrespeito, ele não é uma briga. Né? A gente tem que respeitar, a gente sabe que ali é um atleta como eu. Então temos que lutar, vamos, mas temos que seguir todas as regras. E respeitar principalmente. Ok? Então, ó, as lutas são caracterizadas pelo uso de técnicas, né? Técnicas essas de agarramento, derrubadas, né? Que é derrubar os oponentes no chão. E golpes, que podem ser realizadas por 2 ou mais competidores. Tá? Mas, geralmente, a gente utiliza, são 2 competidores, 1 contra 1, né? Na realização das lutas. Olha só, né? O momento ímpar, o momento perfeito em uma luta, no qual os alunos, né, fazem a saudação em momento de respeito, em respeito aí ao seu treinador. Como também tem respeito ao treinador, também tem que ter respeito aos seus competidores, né, aos seus adversários. Normalmente, quando falamos em lutas, pensamos logo em uma disputa corpo a corpo, né, entre 2 atletas. Então, não existe outro pensamento. Vai ter uma luta, 1 contra 1, né? Luta corpo a corpo, contato, luta sem contato, existe também. A gente vai ver alguns exemplos já já. Olha só. Mas quando a gente pensa em luta, já vem na nossa mente essa imagem, né? Vem na nossa mente essa imagem que é realmente como luta. Muita gente ainda tem o pensamento de luta como uma briga, mas não, gente. Briga é diferente de lutas, tá? Vamos separar. Brigas é desrespeito, briga é antiético, briga é desaforo, briga é machucar, né? Lutas não. Lutas a gente respeita, a gente segue regras, a gente não machuca, né, profundamente os adversários. Tá? Bem totalmente diferente. O que é fundamental em qualquer tipo de luta? Olha só as técnicas que a gente vai estar vendo na aula de hoje, que é o equilíbrio do corpo. Uma das técnicas principais das lutas é o equilíbrio do corpo. Por quê, professor? Porque as lutas, para se vencer um oponente, a gente precisa derrubar, né? Na maioria das lutas, na maioria, algumas não. Na maioria das lutas, a gente precisa derrubar o oponente e manter ele preso no chão durante alguns segundos. Ou então fazer ele cair e não levantar mais. Ou seja, no momento que eu estou aqui em pé, eu estou com o meu corpo equilibrado. Mantendo as pernas afastadas ajuda o equilíbrio do corpo, né? Mantendo a base. Certo? Isso é equilíbrio do corpo. Eu estou aqui ainda ativo na luta. Mas no momento que eu perdo o meu desequilíbrio, quando eu perco o equilíbrio, eu faço o quê? Quando eu perco o equilíbrio, eu caio, né? Eu tropeço. E isso é ruim para o desenvolvimento da luta. Por quê? No momento que eu caio, o atleta pode sair na vantagem, né? O meu adversário, claro. Então, as lutas normalmente são pautadas em ataques e defesas, certo? E o equilíbrio do corpo é essencial para se desenvolver, né? As duas ações. Então, eu preciso o tempo todo, na luta, manter o meu equilíbrio do meu corpo, para que eu vença aquela luta. Porque no momento que eu tenho o desequilíbrio, praticamente já estou perdendo a luta. Certo? Então, em algumas lutas,
O equilíbrio faz parte da estratégia para se chegar a um fim, ou seja, a vitória. Exemplo, né, que é necessário equilíbrio para projetar um golpe perfeito para se pontuar no karatê. Então, eu preciso que meu corpo esteja equilibrado para que eu faça um golpe perfeito. Claro, porque se eu tiver em desequilíbrio, como é que eu vou dar um golpe? Não vou conseguir. Então, eu preciso estar em equilíbrio com meu corpo aqui, ó, estático, com meu corpo firme, para que eu consiga me concentrar e fazer as ações adequadas para vencer a luta. Já em outras lutas, né, o equilíbrio ou a falta dele é o objetivo principal para ser alcançado. Como, por exemplo, o judô. O judô é um esporte que o tempo todo a gente está tentando desequilibrar o meu adversário e ao mesmo tempo eu tenho que estar mantendo o meu equilíbrio. O judô ele é um esporte que não se utiliza chutes, que não se utiliza murros, né, socos. Não. O judô ele é um esporte, né, o esporte nato do que a gente está falando aqui hoje, de equilíbrio e desequilíbrio. O judô ele é um esporte fundamental nessa questão, de manter o equilíbrio e fazer com que o meu adversário se desequilibre. Porque se eu desequilibrar o meu adversário e com esse desequilíbrio ele cair e eu ficar, né, mantendo ele preso no chão, ali por alguns segundos eu vou ter uma pontuação. De qualquer forma, o desequilíbrio do oponente interfere diretamente em uma luta. Claro que vai interferir. O desequilíbrio vai afetar a pessoa que está lutando. Ele não vai conseguir, às vezes, até se levantar. Ele não vai conseguir fazer um bom golpe. Olha aí o judô. Né? O tempo todo os atletas estão tentando equilibrar e desequilibrar. Ou seja, tanto que existem muito no judô agarramento, puxões, né? Até as técnicas de perna, para puxar a perna do outro para derrubar. Existe tudo isso. Podemos então concluir que o reequilibrar, né? Que o atleta ele se desequilibrar e ele tentar voltar para o equilíbrio dele. O reequilibrar o corpo rapidamente, depois de uma situação de desequilíbrio, pode ser essencial durante a luta. Claro, né? Claro que às vezes eu vou me desequilibrar, mas se naquele mesmo momento eu me reerguer, né? Aí sim, a luta irá continuar. A luta continua. Olha o caso aí, né? O atleta aqui, ó, está de joelho. Certamente ele teve um desequilíbrio. Mas ele está tentando se reequilibrar. E ao mesmo tempo já está puxando a perna do outro aqui para o outro também se desequilibrar. E assim sucessivamente vai acontecendo a luta. E essas técnicas de equilíbrio e desequilíbrio acontecem mais nas lutas que têm o contato físico, né? Como judô, luta livre, né? Que são lutas que têm muito contato físico, agarramentos, empurrões, tá? São lutas de curta distância, ou seja, muito próximas. Existem diferentes estilos de lutas, né? E elas podem variar conforme as regras. Claro, todas as lutas têm regras diferentes, algumas regras parecidas, lutas brasileiras, lutas de outros países, lutas que existem socos, lutas que existem chutes, lutas que não existe contato corpo a corpo, é com manuseio de aparelhos, espadas, por exemplo. Então existem vários tipos. Olha só, trouxe essa imagem belíssima para mostrar para vocês a nossa bandeira do Brasil, né, trazendo aí alguns esportes. Esportes esses que são brasileiros, tá? São praticados no Brasil e são esportes criados no Brasil, ok? Vamos lá conhecer agora algumas lutas brasileiras, gente. A primeira, essencial, todo mundo conhece, capoeira. Olha só, gente, que lindo, né? A capoeira.
Gente, a capoeira, luta, né? Misturada com dança, né? Swing, molejo, muita diversão ao mesmo tempo, né? É uma mistura de ritmos, é uma mistura de cultura, isso que é Brasil, já diz tudo, né? Temos também as lutas indígenas, né? Claro que os índios, né, são de origem brasileira. Então existem sim, gente, tá? As lutas indígenas que são realizadas nas tribos, com as regras deles, tá? São, né, as lutas indígenas são características de equilíbrio e desequilíbrio, olha, o tempo todo, tá? Puxões e empurrões, tá? Existe o tempo todo também das lutas indígenas. São lutas de agarramento, no qual os oponentes estão o tempo todo tentando desequilibrar o seu oponente e equilibrar o seu corpo. Isso é o que a gente está falando hoje, né? Uma das principais técnicas aí das lutas. Olha só também aí, crianças participando, né? Aqui, ó, torneios, né? Com plateias, né? Participando aí das lutas. As lutas indígenas. Lutas de outros países. Olha ele aí, o judô, né? Olha o judô aí. Gente, veja, quando a gente olha para o judô, a gente já vê logo, né? Equilíbrio e desequilíbrio. Equilíbrio e desequilíbrio o tempo todo. Olha só aqui, ó. Perna passando entre a perna do oponente para tentar derrubar e desequilibrar. Puxa, olha só, puxão no kimono, né? O tempo todo. Vem mais. Boxe, né? O boxe ele já não é uma luta tanto que utiliza o equilíbrio e desequilíbrio. Claro que nós temos que ter o equilíbrio do nosso corpo, mas o boxe ele é uma luta mais de contato, de socos, né? É tanto que utiliza-se capacetes para proteção. Olha só aqui essas próteses, né, que colocam nos dentes para não quebrar, né? E as luvas. Vem mais. Karatê. Karatê, ele já é mais uma luta voltada para chutes, tá? Mas existe também as técnicas de braços, tanto para defesa também, né? Existem as defesas e os ataques. Observe que todas essas lutas são características, né? São lutas praticadas tanto por homens como por mulheres, né? Olha aqui, imagem 1, na imagem 1 é apenas homens, mas aqui na imagem 2 já são mulheres, praticando também as lutas, tá? Lutas não é só para homens, tá? Mulheres também praticam. Olha só, o Kung Fu. O Kung Fu, ele é um esporte, né? Aí uma luta que precisa muito do equilíbrio para realizar os seus golpes. Precisa muito. São golpes, né, que eles fazem os golpes deles imitando os animais. E alguns golpes eles ficam de uma perna só, né, imitando os animais. Então, precisa-se muito do equilíbrio do corpo. E temos também alguns esportes que não se utiliza equilíbrio, desequilíbrio, nem agarramento. São as lutas de longa distância, ou seja, no caso aí do esgrima, né, que é utilizado uma espada. Não há contato físico direto corpo a corpo, tá? Utiliza-se a espada para realizar a luta do esgrima. Ok? Então, aluno, né, que está aí, essa foi a nossa aula de hoje, para vocês conhecerem um pouquinho do mundo das lutas, tá? Como ela é realizada, as técnicas que são utilizadas, né? Os tipos de lutas. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula vem mais novidade para vocês, né? Coisas novas, porque a educação física é um mundo, ó, é um mundo amplo. A educação física a gente vê de tudo um pouco, porque o mundo, né, em que vivemos é esporte. A todo tempo nós estamos fazendo atividade física, a todo tempo a gente vê um esporte na televisão, nas quadras da nossa cidade, nas ruas. Então, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui na nossa aula e até a nossa próxima aula, tá? Forte abraço, gente. Tchau, tchau.